Oferecimento Lipão Gás, gás, carvão e água. A entrega mais rápida de Barra Bonita e uma equipe preparada para te atender de segunda a domingo, inclusive feriados. Pague com cartão ou Pix. Lipão Gás, Estrada da Estiva, na rotatória da Escola Cônigo. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia! Estamos aqui mais um sábado, hoje sábado dia 1º de julho, começando mais um mês, que seja um mês cheio de alegria, cheio de bênçãos, cheio de realizações para todo mundo, não é isso mesmo? Junho já foi, mês de festas juninas, mês dos santos juninos, né? E agora vamos para mais um mês aqui e hoje, sabadão dia 1º, a gente começando aqui. Já quero nesse comecinho aqui do nosso café de sábado, agradecer ao Lipão Gás, que é o nosso patrocinador aqui, e também agradecer a Dona Boleira, que sempre manda esse bolo delicioso para nós aqui. Hoje é bolo de laranja, Cris? De laranja, né? Delicioso, que o Coronel Cestário, que eu já vou apresentar, tá aqui com a gente para saborear. E as delícias aqui, o pãozinho, as rosquinhas, né? Os frios aqui da padaria Sonhos da Madá, lá de Igaraçu do Tietê, né? A padaria do Vande e do Bruno lá em Igaraçu. Bom, você já tá vendo nas imagens aí, Coronel Cestário, Humberto Salvador Cestário, né? Nós estamos aqui nada mais, nada menos na presença da maior patente da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que é onde o Coronel Cestário, né, chegou assim que se aposentou. Ele vai explicar para a gente. Coronel Cestário, que faz parte hoje do Clube de Tiro, faz parte da Igreja Matriz de São José, está à frente das realizações da igreja, fez parte da administração do prefeito Zequinha no primeiro mandato. Esqueci de um, não esqueci, Coronel, que hoje o senhor da FUMB, Fundação Barra Bonita de Ensino, que já há muitos anos o Coronel também faz parte ali da diretoria ali. Quero agradecer ao senhor, Coronel, por estar aqui presente com a gente para tomar esse café nesse sábado aqui, né? E sempre uma alegria estar na presença do senhor, viu? Bom dia. Obrigado, bom dia, Sandro. Bom dia a todos os ouvintes, espectadores, né? Prazer grande estar aqui com você também. E o senhor chegou aqui, eu até perguntei, né? Porque eu lembro que o senhor deixou a administração do Zequinha por livre e espontânea vontade por conta das várias tarefas, do quanto é trabalhoso estar aqui numa administração pública, né, Coronel? O senhor que foi secretário de administração, onde praticamente tudo que acontece na prefeitura passava pelo senhor. E aí eu falei, e aí, Coronel, tá descansando? O senhor falou, não. Tá trabalhando ainda, né, bastante, voluntariamente, né, Coronel? Voluntariamente. É um outro tipo de serviço, né, Sandro? A prefeitura realmente, na Secretaria de Administração, tínhamos ali o RH, patrimônio, compras, né? São setores bem pesados aí da prefeitura, né, bem complexos, né, e já havia um entendimento com o prefeito Zequinha de ficarmos com ele nos 4 primeiros anos, né, pois felizmente ele se reelegeu, mas já havia um acordo, né, no sentido da gente abandonar, no bom sentido, a prefeitura por conta disso, era 12 horas de serviço por dia, né, então não era fácil, né, porque não é só o expediente administrativo, né, muita coisa a gente leva para casa para ter uma tranquilidade de analisar a papelada, a documentação, né? Por aí vai. Mas eu acho que foi um momento também diferente para a gente, né? Vindo da Polícia Militar, 31 anos de Polícia Militar, mais 4 anos de prefeitura, uma outra pegada, digamos assim, né? Mas tenho certeza que ajudamos a construir algo lá também. Isso que eu até perguntar para o senhor deve ter saído feliz, porque o senhor fez parte de um grupo que foi aprovado pela população e aprovado assim de uma maneira bastante considerável, né, Coronel? Então, quer dizer, acho que o senhor fazer parte de um momento, de tudo aquilo que a gente vê na política, né, Coronel? O senhor fazer parte de uma administração que aqui entre nós muita gente classificou como séria pelo prefeito e por 2 pessoas que faziam parte, assim, falando de todo um time, mas as pessoas veem no senhor uma seriedade muito grande, e no Augusto Bataiola, no Agostinho, que é o cunhado do Zequinha, também essa seriedade. Então, quer dizer, vocês levaram essa credibilidade para a administração e a população aprovou. Acho que o senhor é recompensador também, né? Com certeza, é um motivo de orgulho, de satisfação, né? E desde o início que nós tivemos esse cuidado, quando eu recebi o convite, de saber quem que era a equipe, né? E realmente todos ali, realmente pessoas dedicadas, honestas, né? E logicamente que isso dá um ar de trabalho muito agradável ali, né? O ambiente de trabalho era muito bom, né? Depois conhecendo os funcionários também, lógico, cada um com o seu perfil, com a sua peculiaridade, mas todos aí, na grande maioria, imbuídos, né, do serviço público, né?
E é um desafio muito grande, mas foi uma satisfação, foi um aprendizado grande, né? Mas havia essa vontade própria minha de sair, né? Porque acumulávamos isso, inclusive na época, como casal setorial também do Encontro de Casais, né? É isso. Que era responsável pelo vicariato Nossa Senhora do Patrocínio, né? São 12 cidades aqui da região, né? Então, houve uma sobrecarga ali, quase colou as placas, viu, Santos? Mas conseguimos administrar, com a graça de Deus, né? E hoje estamos fazendo esse trabalho voluntário no Clube de Tiro, né? Eu tenho a grata satisfação de ser sócio fundador, né? Inclusive, naquele evento que você lá esteve, comemorando 30 anos do clube, reunimos uma boa parte dos sócios fundadores, né? Precisou de legenda para a gente saber quem era, viu, Santos? Né? Passou tanto tempo já, né, na brincadeira. Uhum. Mas tivemos essa satisfação no clube. Também na FUMB a gente faz parte do Conselho Deliberativo, né? Satisfação grande ver a nossa escola hoje trabalhando de uma forma ímpar, né? Tivemos a festa junina final de semana aí, tivemos um problema positivo, não cabia tanta gente dentro da escola, né? Esse é um problema bom. Um problema bom, exatamente, né? Que mostra a credibilidade do envolvimento da família com a entidade, né? Isso que é importante, toda a equipe ali trabalhando, envolvida, né? E na igreja, né, como você falou aí, a gente hoje faz parte do Encontro de Casais, estamos na equipe dirigente do Encontro de Casais, né? Ajudamos em diversos setores da paróquia, a esposa é catequista da Crisma, né? E sempre respinga na gente alguma coisa também dessa iniciação cristã, né? Então acho que é isso, acho que tem um ditado americano que diz, né, que a gente primeiro estuda, depois trabalha e depois doa um pouco de tudo que a gente recebeu para a comunidade, para o próximo. Acho que isso é importante, né? Termos. E eu até ia comentar isso aí, né, Coronel? E o perfil do senhor, todos esses anos que eu conheço o senhor, já praticamente 30 anos também, né? Toma um café. Toma um cafezinho. Coronel, e depois o senhor fala se tá bom, porque foi eu que fiz, viu? Coronel, desses quase 30 anos que eu conheço o senhor, né? Comecei bem cedo também no jornalismo e sempre tendo o senhor aqui como referência na polícia, né? O senhor demonstra que tudo aquilo onde o senhor se envolve, o senhor vai realmente, tipo assim, de corpo e alma, né? Tipo assim, se eu for para pegar, eu tenho que fazer para valer. Não vai naquela, tipo, vamos ver o que dá, né? Acho que esse é o perfil do senhor. O senhor concorda com isso? É isso mesmo? Coincidentemente, ontem nós tivemos uma palestra do diácono Marcos Perotto para os casais do ECC, justamente falando isso, né? Que o mais importante é o amor, mas o amor no sentido de que você faz as coisas, né? Então, quando a gente abraça a causa, tem que fazer com dedicação, né? Só que isso tem um preço, né? Lazer, convivência familiar, né? Outro dia eu estava lembrando e peguei um documento antigo meu da polícia, né? E a gente mandava por e-mail, naquela época era o meio mais usual de comunicação, né? Então tinha lá, nesta bela manhã ensolarada de sábado, né? Que era habitual a gente trabalhar de sábado mesmo, não fazendo parte do horário, né? E, enfim, eu acho que isso exige tempo, né? E dedicação, estudo, né? E é complicado, porque muitos falam, não, aceita e depois vê o que faz. Como você falou, não dá para ser assim, né? Que nem o caso da prefeitura, era uma situação totalmente nova, né? Então a gente precisa mergulhar, precisa aprender, precisa entender como funciona a mecânica, né? Precisa ver a ótica do funcionário também. Então são várias situações que demandam tempo e o empenho, né? E não é só nosso, é da família também, né? Toda a escolha da gente tem que ser pensada junto com a família, né? Porque acaba respingando nela essa situação de falta de tempo, de estresse, de uma série de coisas. Tá certo. Nós estamos aqui conversando com o Coronel Humberto Salvador Sestari, aqui de Barra Bonita, já aposentado. O coronel, ele na ativa chegou a ter tenente-coronel. Depois, quando se aposenta e entra na inatividade, é isso que fala, coronel? Na inatividade, correto, sobe para o posto seguinte, que no caso coronel, que é a maior patente, né? Quantos anos de polícia, coronel, ao todo? 31 anos. 31 anos, né? O senhor, quando o senhor olha para o retrovisor e fala, puxa, eu fiz tudo aquilo que eu queria fazer na polícia, ou o senhor fala, putz, queria ter tempo de ter feito isso ainda. Como que o senhor faz essa avaliação de 31 anos? O processo de aposentadoria, a gente brinca que é nem acidente de avião, não tem uma causa só, né? Não é só o tempo de serviço, né?
Então, você nota que a instituição que a gente entrou há 30 anos, ela mudou muito, né? Então, às vezes até a gente não acompanha esse ritmo de mudança, né? Então a gente vai fazendo uma avaliação, e como eu te falei, na polícia e no meio militar em si, nas Forças Armadas também é assim, é muito grande, é muito forte o sentimento de turma, né? Então, todos nós nos formamos no mesmo ano. O ingresso às vezes acontece em anos diferentes, mas a saída, digamos assim, da Academia do Barro Branco sempre no mesmo ano, né? Então a minha turma era de 1987. E a partir daí, quando você vê turmas mais modernas, né? Por exemplo, 1988, 1989, assumindo cargos acima do seu, é um sinal que a sua hora já está passando, né? Então a gente também precisa ter o semancol, né? E como a estrutura militar ela é afunilada, enquanto você não sai, outros não têm a chance de ser promovidos, né? E trazendo mais conhecimento, mais vontade, mais ânimo, né? Então, ponderando tudo isso, também os 30 anos, porque o referencial nosso é 30 anos de serviço, né? Fizemos 31 e tive a grata satisfação, como você falou em termos de objetivo de profissional, né? De comandar o Batalhão de Jaú, né? Que a gente praticamente ajudou a criar, né? E tinha esse sonho, né? De comandar o batalhão, né? E conseguimos realizar esse sonho, então eu considero que, com a graça de Deus, a minha carreira ela foi completa para mim, pelo menos, né, em termos de projeção, comandar o pelotão de Barra Bonita, comandar a companhia de Barra Bonita, que era um sonho, né? Depois o batalhão de Jaú, tivemos a oportunidade de criar a Força Tática, né? Que participamos, inclusive, realmente do processo de criação, né? Desde o início, capacitando os profissionais, né? Na área de informações, também tivemos a oportunidade de implantar mudanças, né? Porque no início da minha carreira, a área de informações ainda vinha com aquela pegada do regime, né? De 64, né? De um acompanhamento muito mais político, digamos assim, né? E justamente no meu ingresso, quando eu fui fazer o curso em São Paulo, mudou essa pegada, se focou na área criminal, né? Levantamento de dados criminais, né? Então tivemos também a oportunidade de implantar isso no batalhão, né? Então, quer dizer, a própria equipe de tiro também, que para nós sempre foi um referencial aqui na nossa região e até no estado, né? Pessoas que por amor, como conversávamos, né? Sem ganhar nada mais no sentido de privilégios ou coisa parecida, mas se predispunham a estar ali no clube de tiro, né? E lá no clube você bem conhece, ou é chuva, é sol, né? É bem insalubre, né? Mas o pessoal trabalhando para que pudesse ofertar uma instrução de tiro de qualidade, né? E quantos relatos tivemos de policiais que, fruto dessa instrução, salvaram a vida deles, de terceiros, né? E também preservaram a liberdade deles, né? Porque às vezes um tiro mal colocado pode colocar em risco a liberdade do policial, né? Então eu acho que, em virtude de tudo isso, eu me considero realizado e feliz naquilo que pude realizar nesses 31 anos de Polícia Militar. Coronel, 31 anos de polícia, nesses 31 anos, a gente vê a situação que é hoje. Se eu perguntar para o senhor, era mais fácil ser polícia antigamente do que hoje, o senhor com certeza vai falar, não, há 30 anos era melhor. Mas nesse período, o senhor classifica como a polícia ter, por conta de leis, de tudo, uma série de situações também que a gente sabe que tem, acabou meio que enfraquecido o seu poder, ou é o crime que aumentou exponencialmente mesmo? Eu acho que, infelizmente, o crime está ocupando posições mais elevadas nas áreas de mando do Estado como um todo, né? E, em virtude disso, de forma sublinear, são adotadas políticas que têm por objetivo desestimular o trabalho policial. É o que eu acho também. Entendeu? Porque aí fica muito mais fácil para essa elite do crime poder trafegar de forma mais tranquila, digamos assim, em todas as esferas, né? Então hoje eu acabo acompanhando de uma forma um pouco mais próxima, porque a Manuela, né, minha filha, também é oficial hoje lá no Batalhão de Jaú, né?
Então a gente conversa muito sobre isso, né? E os grupos que a gente faz parte, logicamente, mas há que se pesar isso e também que, infelizmente, na minha opinião, a sociedade mudou para pior, né? Então hoje há um desrespeito muito grande. Antigamente a palavra, não só do policial, mas de uma autoridade, de uma forma geral, era muito mais respeitada, né? De um pai e mãe era muito mais respeitada, né? Começa por aí, né? Começa por aí, né? Então, só que quem sente isso na pele é muito mais o policial, né? Porque se há o desrespeito a um juiz, um promotor, tem toda uma estrutura no fórum que a pessoa já sai de lá presa ou coisa parecida, né? Com todo o aparato, né? Agora, quem está na quebrada de madrugada, sozinho muitas vezes, no máximo com mais um companheiro, é o policial militar, ele é a linha de frente, né? E aí o que acontece? A sociedade, infelizmente, está nisso. Se a pessoa não respeita o pai e a mãe, por que ele vai respeitar o policial militar, né? Então, hoje a gente vê situações constrangedoras, né? Presos sendo arrebatados dos PMs, por um grupo ali da comunidade, digamos assim, né? E isso tudo fruto da impunidade, né? O nosso país, há um estudo que diz que é um dos países com maior impunidade e, consequentemente, de reincidência do mundo, né? É um índice de 70% de reincidência criminal, né? Então, o que acontece? Fruto da impunidade, daquela história de que o crime compensa, as pessoas se animam a partir para esse lado e a enfrentar os poderes constituídos, sendo que a primeira linha de frente é a polícia militar, né? Então isso tem tornado o trabalho do policial muito complicado. Porque as leis precisam ser mais rígidas para dar respaldo ao policial, né? Olha, coronel, porque eu só vou contar um relato para o senhor. Esses dias atrás eu fui na delegacia conversar com o delegado lá, o Dr. Rodrigo, tinha lá a polícia atendendo acabando de atender um crime, né, fica à vontade, hein, coronel, atendendo um crime lá de um suposto usuário, mas não se sabe até se era usuário ou traficante também de drogas. E aí eu estava lá esperando o Dr. Rodrigo, a polícia ainda fazendo o boletim e o cara já estava indo embora. Foi liberado antes do policial lá terminar de fazer a ocorrência. Eu achei um absurdo. E os policiais com o cara, sabe, meio que assim, poxa, a gente correu atrás, pegou o cara, trouxe aqui, mas a lei não segura lá. Não é uns negócios meio estranhos? Não, isso realmente, né? Tinha uma outra paradigma que o pessoal falava recentemente, que era assim, se você fosse pego com uma capivara morta, era melhor matar o policial ambiental do que ser pego com a capivara, né? Então, as leis no Brasil, elas são complicadas, né? E, assim, de se fazer cumprir essas leis, né? Eu acho que leis nós já temos em profusão, né? O senhor fala de elas serem cumpridas. De elas serem efetivamente cumpridas, né? Então, o Brasil é atípico em tudo. Esse negócio da pena, né? Da evolução da pena. O cidadão cumpre tantos anos, ele pode sair em tal regime. Isso não existe, só existe aqui, entendeu? Você pega outro país aí, vai falar, 30 anos de cadeia, ele vai ficar preso lá 30 anos. Entendeu? Aqui não, ele cumpre um sexto, aí não sei o que lá, se tiver bom comportamento, não sei o que, e assim vai indo, entendeu? Então, tudo isso fica impregnado o sentimento de impunidade, né? E hoje, infelizmente, a ideia que fica assim, o crime compensa. Porque esses bandidos, coronel, eles devem fazer as contas na cabeça. Com certeza. Não é? Bom, se eu fizer, qual que é o meu risco? Ficar um ano lá, não sei o que tem, depois pode ser que eu seja solto, se eu ficar comportamento bom lá, vai dar tudo em ordem. E aí a pessoa fala, não, dá para arriscar assim. E aí vai se arriscando, vai cometendo, vai reincidindo a pessoa solta, não é? É uma situação que, é o que eu falo, de enfraquecimento do poder das polícias, que eu falo militar e civil, né? Exatamente. O cara vai lá, investiga, coloca o cara na cadeia, ele fica lá 3, 4 anos, aquilo que ele roubou, que desviou tudo, ele vai usufruir daquilo lá ainda, do resultado do seu crime, um exemplo, né? E as coisas continuam. Coronel, bom, pessoal, para quem não sabe, o coronel ele é pai de 3 filhos. O Mário, que é o homem da casa, né? Mais ou menos. É mais ou menos? Então a fera aqui. A Manuela e a outra que é a... Marcela. Marcela.
a Manuela está na polícia e a Marcela foi pro convento, é isso? Não, o Mário, Carmelo. É Aparecida. O Mário O Mário está terminando engenharia mecânica e ainda é solteira. Ah, então o Mário não foi para nenhum lado da família, não. As meninas foram, uma pro lado do pai, mais pro lado do pai da polícia, efetivamente, e a Marcela pro lado do pai e da mãe. Aliás, a Marcela também sempre teve presença constante ali na matriz São José, né? A Marcela desde coroinha, né? Uhum. Depois acólita, né? E aí veio essa vocação mais forte dela, né? Para a religião, em termos de ser irmã, né? Mas ainda não tinha um discernimento, né? E até uma oportunidade que ela viu a Amanda, né? Que também é carmelita lá, que é daqui da Barra, filha da Beth, né? Uhum. E aí isso despertou muito a vocação dela, e ela começou a fazer um acompanhamento vocacional de 1 ano e pouco, e aí foi convocada para estar efetivamente lá no Carmelo, né? Porque antes eu brincava que ela ia de turista, né? Então você, quando vai assim, você fica alguns dias lá no Carmelo, mas você fica na área externa do Carmelo, né? Você não entra na clausura, né? Mas agora não, ela foi dia 19 de março, e ela está fazendo parte da clausura e nós não podemos nos comunicar com ela, né? Então, nesse período de estágio, digamos assim, a gente só troca mensagens com a madre, né? E ela vai nos dando notícias, se ela está bem, graças a Deus está tudo bem, está feliz, né? Mas como fica o coração do pai e da mãe de saber que a filha está num lugar de paz, de oração, que está fazendo aquilo, mas o pai e para a mãe, acho que o coração fica apertado, coronel? Não, é assim, é lógico, a gente tem saudades, né, da separação, né, mas a gente fica feliz de saber que ela está feliz, né, porque é o que a gente sempre tem procurado falar para os filhos, né. A gente dá o exemplo e as informações, o ensinamento necessário, mas a escolha é deles, né. E se ela escolher esse caminho, o que a gente deseja é que ela seja feliz. Lógico que para nós é uma satisfação muito grande se Deus permitir que ela seja realmente carmelita, né? São duas peculiaridades, eu falo que não é só a vida religiosa, a clausura também, né? Ela ficar lá, nós só podemos nos comunicar com ela lá e por intermédio de uma grade, né? Então até o abraço tem que ser por meio da grade, né? Então, mas a gente percebe não só nela, mas nas outras irmãs, são cerca de 20 irmãs ali, né? E uma peculiaridade que é um Carmelo jovem, né? Então a grande maioria ali tem uma faixa etária bem semelhante, um pouquinho mais da dela, tal, mas pessoas jovens, né? E você na conversa percebe a alegria delas, né? Que bonito. Então até houve um caso interessante que a Andréia Catalã e o Celcinho são padrinhos dela, né? E aí, padrinho de batismo, né? E eles estavam preocupados, né? Porque também, mas quando foram visitá-la lá, que por excepcionalmente permitiram que ele conversasse com ela, a sensação foi a mesma, de vê-la feliz, de ver o ambiente gostoso que é ali, né? Então a gente fica contente e torce pela vocação dela, né? Coronel, tem muita gente que fala, nossa, tá na clausura, fica rezando dia e noite. Não é assim, né? Não. Lógico que elas são a sustentação espiritual dos padres, né? A principal função da carmelita, né? Eu não sabia. Estamos aprendendo isso também, né? Um pouquinho de cada vez, mas o que aprendemos é assim, né? Os padres desenvolvem uma atividade aqui fora que não é fácil, né? Porque, como na polícia, raramente vem coisa boa pro padre ouvir, né? Assim, é só problema, com certeza. Né? Então, eles acabam também tendo uma carga espiritual complicada, né? De coisa ruim que vem, e precisa realmente de uma força espiritual para que eles possam desenvolver a vocação, né, o sacerdócio. E essa força, boa parte delas, no âmbito da igreja, se atribui à oração das carmelitas, né? Então, essa sustentação, ela se dá por meio da oração, que tem todo um ritual lá. Elas acordam 4h30 da manhã, mas tem uma rotina intensa ali, né? Então, que vai de oração em diversas fases do dia, né? Celebração da Santa Missa pela manhã, né? Mas muitos estudos que são colocados ali também, atividades de limpeza, de cozinha, né? De lazer, tiveram até festa junina, né? Lá dentro, que elas promovem, né? Que a gente ouve dizer também, mas é assim, então tem todo um trabalho que é feito ali dentro, né? Então
Então elas têm o dia totalmente ocupado e não usam celular, não usam notebook, não tem nada, e mesmo assim ocupa o dia, né? Porque hoje você falar alguém sem celular parece que nossa, tá fora do mundo. Tá fora do mundo, né? Mas é assim, então, e há uma partilha muito grande, né? Porque tudo que elas... eu não posso chegar lá e eu vou levar 1 quilo de carne para Marcela, digamos assim, né? Quando eu pensar nela, eu tenho que pensar em todas, né? Todas. Então eu tenho que fazer oferta para todas, né? Olha que legal. Então isso é muito bacana, porque há um espírito de partilha também entre elas, né? De amizade e tudo, né? Então, né? Em relação a Marcela, o coração do pai e da mãe do senhor e da Adriana está bem tranquilo. Em relação a Manuela, já é mais tenso um pouco, porque aí nós estamos falando de polícia, né, Coronel? Toda essa questão que envolve a segurança hoje, né? A Manuela foi uma surpresa, porque em momento algum eu induzi qualquer um deles a ser policial militar, né? Mas lógico que pela vivência diária, a Manuela, por ser mais velha, né, vivenciou isso mais tempo, né? E naquela fase de passar, né, de fazer opção pelos vestibulares, né, ela chegou para mim, eu lembro que tem um escritório, ela estava mexendo no computador, ela falou, inscrição do Barro Branco. Eu pensei que ela estava brincando, né? Assim? Na lata, né? E quando eu vi o boleto, eu falei, então é mesmo, né? Porque já que fez... E aí começou um processo, porque ela entrou depois do quarto exame, né? Idas e vindas, reprovações, normal, estudos e... Enfim. Não é porque o pai é coronel que vai ter algum tipo de... Não, de forma alguma. Não tem como, né? Não há isso, né? É cara crachá lá, né? É concurso público, e, enfim, né? Então, até quando eu acompanhava, nem me identificava como coronel, né? Já para que ela ficasse bem à vontade também e não houvesse qualquer tipo de interferência, logicamente, né? Mas depois ela ingressou e começou a trabalhar lá na Moca, em São Paulo, né? E morava num estúdio lá, viu, Sandra? Que era do tamanho dessa sala, assim, mais ou menos. Me dava até fastídio quando eu ia lá. Pequeno. Estava acostumado no interior, né? Ir lá. Mas, enfim, depois conseguiu a movimentação para cá, né? Dentro do critério colocado aí da polícia, tudo, né? E hoje está trabalhando em Jaú. A gente fica muito feliz, né? Porque é o batalhão, como eu falei, que a gente ajudou a criar e foi comandante, né? E hoje ela está lá também, exercendo a sua atribuição. Ela é rua ou é interno? Ela depende da demanda, né? Então o serviço dela permite que ela trafegue nas duas áreas aí, né? Mas então, depende do tipo de serviço, ela pode ir para a rua ou ficar interna. E ouve muito o senhor fala muito com ela? A gente conversa bastante. Lógico, como eu falei, é uma outra polícia da época que eu entrei, né? Mas pelo tempo que a gente vivenciou de Jaú, né? Pela experiência que a gente acumulou, em linhas gerais, acaba ajudando essa conversa que a gente tem, né? Eu acho que é importante, sim. Tá certo. Os filhos foram para voar, né, Coronel? É isso aí. Coronel, a gente fala muito de segurança, né? E dessa questão da segurança hoje em dia, que está bem... A gente percebe que a população tem muito essa questão de essa sensação de insegurança, né, no dia a dia. E muitas vezes a gente usa, né, o termo que não adianta mais. Aqui já foi, não adianta resolver mais. Como é que o senhor vê essa situação? O senhor vê realmente, olha, não, Santos, se a gente tomar algumas providências, a gente resolve isso, ou o senhor fala, não, é tentar manter para não que seja pior que isso? Sandro, eu acho que se fizer um trabalho sério, até o Rio de Janeiro tem salvação, né? Eu acho que é o pior parâmetro do planeta, né? Que no Rio tudo dá errado, tudo que dá certo no Brasil e no mundo dá errado no Rio, né? E também deve ser um dos lugares mais corruptos do mundo também, incrível, né? É incrível. Se a insegurança lá é pior, a corrupção também deve ser a pior. Exatamente. Agora, o que a gente precisa pensar é assim, né? Quando se fala de segurança, eu vou até fazer um desabafo, né? Sempre tem algum idiota que fala da polícia ou que o problema é ter arma, né? É sempre assim, né? O rapaz pulou o muro lá, matou a criança na escola com uma machadinha. Comentário: não, é por isso que a arma precisa ser mais... entendeu? Então, a arma não matam pessoas, pessoas matam pessoas, né? Então hoje nós temos armas no clube de tiro, que é para o esporte, né? O policial tem arma, mas é para a defesa dele, da sociedade, enfim. Essa confusão que se faz com arma já é dentro daquela mensagem subliminar, né? De tirar as armas dos bons
e permitir somente que os bandidos fiquem armados. Entendeu? Essa é a dificuldade que nós temos hoje. Então, em termos de segurança, voltando aí na sua pergunta, se for feito um trabalho sério, né, que envolva a população e que envolva todos os setores do Estado, eu acho que dá para melhorar bastante, né? Porque a própria Constituição reza que segurança pública é dever do Estado, mas responsabilidade de todos, né? Sim, né? E hoje a gente vê uma omissão muito grande, né? Então, principalmente o brasileiro tem aquela percepção assim, ele vê alguém entrando na casa aqui do lado, ele fala, não é minha casa, isso é verdade. Entendeu? Tem muito disso, Coronel. Então, não é ser o xereta, não é isso, mas aproveitar até esse perfil que nós temos no interior, no bom sentido de cuidar da vida dos outros, isso, né? Mas de cuidar pro bem, né? Não só pro mal, né? Exatamente, você mora naquela casa, você tem o seu vizinho faz 40 anos, você sabe a rotina dele. Você sabe que naquele momento seu vizinho está viajando e tem alguém ali dentro da casa, alguma coisa está errada, né? Então essa parte da denúncia, da participação da população é muito importante. Eu me lembro de uma reunião que eu participei como capitão, com o prefeito Nenê ainda, lá perto de uma salinha que tinha São Clemente ali, né? Então estava pegando o índice de furto ali, o pessoal todo revoltado, tá. E eu já tinha levado comigo a estatística de furto, né? Então eu falei, o bairro de vocês aqui tá maravilhoso. Oh, como é que o senhor fala isso? Porque estatisticamente não tinha registro, você entendeu? Então as pessoas eram vítimas de furto, não registravam BO, consequentemente a polícia não tinha como direcionar o patrulhamento para lá. Isso, né? Então, desde o simples registro do BO, é muito importante a pessoa participar, né? E aí nas esferas governamentais é como a gente fala, né? Por exemplo, ter um governador como nós temos hoje, o Tarcísio em São Paulo, que já foi militar, é militar, né, da reserva, né? E tem uma outra percepção, valoriza a parte de segurança, isso é muito importante, né? Da situação das leis, né? Do poder judiciário, do Ministério Público, ter esse entendimento de valorizar o serviço policial, né? Evitar muitas vezes decisões esdrúxulas que nós vimos por aí, né? Principalmente das altas esferas, né? De devolver a droga para o traficante, né? De entender que não pode abordar a pessoa, não tem outra forma de fazer polícia, não entendeu? Então essas decisões acabam jogando uma água fria na fervura, digamos assim, né? Então eu acho que tem muito para melhorar assim, né? Mas tem que ser uma decisão conjunta, né? Não adianta chegar e falar, não, vai aumentar efetivo, a PM... Não, a PM sozinha não consegue, a Polícia Civil sozinha não consegue. Então tem que ser um trabalho da área policial, principalmente Polícia Militar, Polícia Civil, da esfera judicial, né? Que principalmente magistratura e Ministério Público, da esfera prisional, porque as cadeias não podem ser apenas um depósito de pessoas, né? Elas têm que aproveitar essa parte da laborterapia, ensinar um ofício para a pessoa lá dentro, dar uma perspectiva de vida para ela. Eu acho que isso é muito importante. E o envolvimento da comunidade como um todo, principalmente por meio da denúncia, da transmissão de informações, que é o cerne da polícia comunitária, né? Como hoje temos aqui aquela vigilância solidária, né? Entendeu? É isso aí, um tomando conta da vida do outro, mas pro bem. Pro bem, né? Não é dando os partidos... Pra ficar fazendo fofoca depois enquanto vive. Mas eu também concordo com o senhor, porque nós temos aqui hoje na Barra um problema muito sério que está acontecendo e que as pessoas reclamam demais, que são esses andarilhos que estão para rua, mendigos que estão aumentando, e nesse meio muita criminalidade. E aí esses dias aconteceu um furto lá na Barra Som, recentemente aí, 2 dias seguidos, e a gente estava apurando por ali, tinha 2 outros estabelecimentos ali próximo que já tinham tido furtos anteriormente, coronel, e não tinham comunicado à polícia. Quer dizer, se a polícia tivesse sido comunicada, talvez já tinha sido feita uma ação para ficar rondando aqui, tem bandidagem por aqui. Aí que explodiu isso daí que foi falado, né? E a questão que eu falo assim, não adianta ficar esperando que só a polícia militar, só a polícia civil resolva a questão desse pessoal. Eu até cobro aqui que eu falo que tem que ser um grupo, prefeitura, guarda patrimonial, polícia militar, polícia civil, OAB, Ministério Público, assistência social, comunidade,
É isso aí. Nós temos que reunir todo esse pessoal para tá trazendo problemas e agir. Porque não adianta também querer que esse pessoal saia daqui, ou que os bandidos pelo menos saiam daqui, se a gente continuar alimentando esse pessoal dia e noite, pagando para eles, dando café da manhã, dando almoço. Eu sei que a gente tem a questão solidária, né, com o ser humano, né, coronel? Mas se a ação social, de repente, age e identifica quem é que realmente precisa do alimento, quem é que está na rua por motivos familiares ou qualquer outro tipo, nós temos que fechar isso daí. Esse é o ponto. Essa questão de morador de rua, andarilho, né? É um ponto importante, porque é o que você tem falado. É tratar o problema de frente. Não adianta jogar para baixo do tapete, porque ele só vai aumentar e vai piorar. E que está aumentando. Quando está na prefeitura, a gente conversava bastante com a Maiara, né? Por sinal, foi aniversário ontem, Maiara. Então, o que acontecia? Nós fizemos uma pesquisa, né? Ela sempre envolvida nessa área social, logicamente, e a gente acompanhando a imprensa, mas esse problema de morador de rua não é só que no Brasil todo ele está crescendo exponencialmente, né? A mudança de perfil, porque antigamente era a pessoa de fora que vinha para a cidade, hoje não mais, né? A maioria dos moradores que nós temos são de famílias daqui, né? Interessante isso. Mas que também por um motivo ou outro, não vou entrar no mérito aqui, que já esgotaram todas as possibilidades e a pessoa prefere ficar na rua, enfim. Mas aí é que vem justamente o que você falou, de criar um aparelho na área social. Existe possibilidade disso, que comece por fazer uma catalogação desse pessoal, né? E quando a gente fala em abrigo, é também com esse objetivo, né? Não é só o lado humanitário. Começa o frio, todo mundo fica preocupado, e papapá, agora vamos dar cobertor, vamos... Não, tudo bem, mas tem que ser uma sequência de ações constantes que dê um regramento para essa situação, porque assim, tudo que você põe em regra, você acaba afastando quem não é do bem, né? E no caso dos moradores de rua, a mesma coisa. Então seria um instrumento que nós teríamos de catalogar essas pessoas, de saber se elas estão recebendo já o auxílio, né, que a grande maioria recebe, de se é o caso de dar uma cesta básica, se é o caso de fazer um atendimento para a família, para que essa pessoa tenha condições de voltar para o seu seio familiar, né? Agora, enquanto a gente ficar cozinhando o galo, né, essa é a minha opinião como cidadão, né, isso só tende a crescer. E não é só Barra Bonita, é no Brasil inteiro. É todo lugar. Entendeu? Exatamente. Então, se você enfrentar o problema, né, porque tem muita gente que é contra a ideia do albergue, do abrigo, seja lá o que for, mas não podemos entender isso aí como algo que vai atrair mais gente de fora. Não, não é isso. Você vai fazer um regramento, você vai catalogar o pessoal, você vai acompanhar esse pessoal, você vai ter uma ferramenta social para possibilitar isso, né? E vai ajudar aqueles que efetivamente não tiver outra alternativa, mas vai possibilitar a reinserção dessas pessoas na família. Como eu falei hoje, o perfil é que a grande maioria, não a grande, mas uma maioria já é aqui da região mesmo, né? Então acho que da mesma forma da segurança, que tem solução, essa parte também tem solução. É que nós temos que enfrentar isso, né? Não podemos ficar só na parte humanitária em termos como a gente tem que fazer, de dar o alimento, de dar a vestimenta, tudo, mas tem que ir um passinho adiante, né? De entender o problema de cada um, de ter o aparato da instituição municipal e de poder fazer a reinserção deles na família ou tomar uma providência para que esse problema seja estancado e às vezes até minimizado. Eu também acho que é por aí. Não adianta ficar só reclamando e falando. Exatamente. Que não vai dar certo, não. Coronel, estamos chegando no final do nosso bate-papo aqui. Já? Não deu tempo nem de comer muito bolo aqui. Então, seu café tá bom. O café tá bom? Tá bom. Eu ia perguntar pro senhor aí, ó. Mas depois que acabar de gravar aqui, o senhor... aí a gente come de verdade, né? Coronel, muito obrigado pela presença do senhor. Né? O senhor é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande já há anos, um respeito muito grande, né? E o senhor, enquanto autoridade policial, sempre respeitou muito
não só eu, mas todos os colegas de imprensa, né, sempre nos atendeu, né, e foi muito aberto e transparente naquilo que a polícia podia falar e transmitir. E hoje o senhor aí com esses trabalhos voluntários na igreja, que continua, FUMB, Clube de Tiro, que o senhor, né, tenha sucesso em todos eles aí, que eu tenho certeza que está tendo já sucesso em todos eles aí. E muito obrigado, e sempre as portas da TV S2 estão abertas para o senhor para qualquer informação dessas entidades, aí, esses órgãos. Obrigado. Eu agradeço também a atenção de você, o carinho, a lembrança, né, de nos convidar para estar aqui, né? E acho que é isso, acho que a comunidade trabalhando junto, a cidade tem sempre a ganhar. Então, muito obrigado pela lembrança, pela oportunidade também. Obrigado, Coronel. Tá aí com a gente no nosso Café de Sábado, Coronel Humberto Salvador Sestari, né? A mais alta patente em Barra-Bonitense, tem a mais alta patente da Polícia Militar. Isso enche toda a nossa cidade de orgulho. E vem a Manuela aí, nos trilhos do Coronel aí, né? Um abraço a todo mundo, um bom final de semana aí e até semana que vem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.